A educação financeira dos filhos é um desafio e é um assunto que eu adoro, que a gente tem feito um laboratório e é bem gostoso você ver resultados e em determinados momentos um pouco angustiante, porque a gente quer no processo não só dar ou não dar as coisas, né? Dar acesso ou não dar acesso às coisas para os nossos filhos, mas a gente quer ensinar coisas nesse processo, porque o mais importante não é se eu vou privar ou não a criança de um presente, mas é o que dar esse presente agora dessa forma vai contribuir para o que ela vai ser no futuro, o que ela vai aprender sobre o dinheiro. Uma das coisas é a questão da criança que está pedindo o tempo inteiro. Toda vez ela sai com você, seja na farmácia, seja na padaria, seja no supermercado, no shopping, ela está sempre pedindo alguma coisa. E a gente resolveu isso de uma forma bem interessante, que foi ótimo. Nossa, que bom que você quer isso. Coloca na sua lista, vamos criar uma lista. Eu vejo que você é uma pessoa que está com a antena ligada, né? Como você vê as coisas, você percebe o que você gosta, você já está se conhecendo, isso é muito bacana. Vamos criar uma lista para colocar esses seus desejos e a gente ver uma possibilidade de realizar? A gente desde pequenininho com a nossa filha, a gente foi trabalhando essa coisa da lista. É claro que há momentos que ela não quer botar nada na lista, ela só quer comprar aquele negócio, é natural. Mas a lista tem vários exercícios, várias formas da gente trabalhar. É claro que também depende da idade da criança. A gente começou a falar isso desde pequenininho. Vamos fazer uma coisa, vamos botar uma lista aqui, o que você quer? Mas é muito difícil a gente negar logo de cara, porque a gente queria muito entender o processo que ela estava passando ali naquele momento ali. É um comprar por comprar, que muitas vezes é um comprar porque acabou de passar numa propaganda de televisão, muitas vezes é. Então, quando você coloca na lista, você, primeiro, faz ela pensar sobre aquele brinquedinho, aquela coisinha que ela quer ir comprar. 2, você começa aos poucos trabalhar tempo com ela. Ela vai botar numa lista, a gente faz uma lista bonitinha e coloca lá o número 1, eu quero comprar tal coisa. Então, você vai aos pouquinhos com essa criança que não tem muita noção de valores, muita noção do preço, o valor, o custo de cada coisa. E você vai vendo se esse pedido é recorrente. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana. Pediu novamente, pediu 10 dias. É claro, mas lembra que eu queria aquele negocinho? Tudo bem, estamos planejando a compra, estamos vendo da melhor forma como a gente vai fazer. Dependendo, uma coisa que eu sempre fiz com a nossa filha como é que a gente poderia comprar isso, você acha? É claro que eu não fazia essa pergunta quando ela tinha 2, 3 anos, 4 anos de idade. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perguntar como é que a gente compraria isso? E ela respondia muitas vezes, com o seu dinheiro, com o seu cartão. Não adianta a gente nunca fala eu não tenho dinheiro. Primeiro que não era uma verdade, talvez eu não tenha dinheiro naquele momento, pode ser, mas sempre eu queria entender o que estava por trás daquela vontade dela de consumir. O problema de você dizer para a criança, eu quero isso, eu não tenho dinheiro, pode parecer que o fato de você ter o dinheiro faria com que você comprasse. E, na verdade, a decisão de compra de uma coisa, ela não deve estar relacionada só ao fato de você ter ou não o dinheiro. É importante que a criança pense, é o melhor momento para comprar? Isso é prioridade? Tem outras coisas que eu poderia fazer com esse dinheiro? Então, geralmente não é bacana você cortar o desejo da criança só pelo fato de não ter o dinheiro, ou dizer para ela, por exemplo, que é caro. Porque por que ela, por ser caro, ela não poderia ter? Pode ser que no momento de vida dela hoje, no momento de vida de vocês, isso seja uma coisa fora do padrão, das possibilidades. Mas por que tem gente que pode acessar isso? Por que tem gente que pode querer e consegue realizar? Por que você já vai bloquear isso na própria criança? Então, mostrar caminhos, desenvolver criatividade, fazer estratégia de planejamento é muito mais valioso do que simplesmente é caro demais, você não pode ter. Eu não tenho dinheiro, você não pode ter. E é legal aproveitar a oportunidade do desejo, de querer uma coisa,
para criar e desenvolver as habilidades para realização. E nesse processo está o que eu estava falando, a questão do planejamento, da autopercepção, da autoanálise. Eu quero mesmo isso? Quantas vezes eu me lembrei disso? Quantas outras coisas eu quero? E aí definir prioridades, porque mesmo nós adultos, a gente está sempre sendo estimulado, impulsionado a querer cada vez mais coisas. E a gente sempre não, mas existe um pensamento que a gente acha que as crianças não vão entender muito quando a gente... E se a gente explica 1, 2, 3 vezes, ela acaba entendendo. Então, uma coisa é a lista, outra coisa é eu tenho a minha lista, a Carol tem a lista dela. Então, ela também vê esses exemplos dentro de casa. Ela vê alguns objetivos que a gente tem grudado na geladeira, no quarto. Então, fica mais fácil você compartilhar com ela. Falar, eu também tenho vontade de comprar uma coisinha, um presente, um produtinho, por isso que você está vendo aquela fotinha lá no quarto da mamãe e do papai, é por isso que você está vendo a fotinha lá na geladeira. Então, esse exemplo que você pode conectar com ela vai ajudar a entender melhor o momento da compra. Outra coisa que a gente faz é, ótimo, vamos fazer uma pesquisa? Eu entendi que você quer comprar esse coisinha aqui, esse lápis eletrônico, seja o que for. Vamos ver, quanto é que é aqui? Vamos ver esse preço aqui. Se ela tem a capacidade de ver o preço, coloca o preço, ótimo. Vamos fazer uma pesquisa. E eu começo a fazer uma bateria de pesquisa. Pesquiso usado, pesquiso novo, pesquiso aqui dentro, pesquiso lá fora, pesquiso em vários lugares, mostro para ela possibilidades, mostro para ela, às vezes, um divide, outro não divide, um está em moeda estrangeira, outro está em moeda nacional. Eu começo a mostrar que existe várias possibilidades de comprar aquela mesma coisa. Porque se ela quiser, a gente pode até ver um meio, uma forma da gente realizar isso. Da mesma forma, quando a gente quer, a gente vê um meio, uma forma de realizar isso. Isso, e esse processo todo, ele é super bacana, ele é cheio de aprendizados, abre a mente para a questão, e aí a realização dessas coisas que foram colocadas na lista e que estão sendo pesquisadas, elas começam a se tornar realidade à medida que a gente vai chegando, por exemplo, nas datas comemorativas, onde você vai, né, existem até pessoas da família que às vezes querem dar um presente, vocês podem colaborar e fazer uma coisa já focada, baseada naquelas coisas que realmente são mais desejadas. Naquele momento fazer uma avaliação, o que agora é prioridade? Olha aqui, você listou nos últimos 5 meses todas essas coisas, isso aqui você ainda quer? Isso aqui ainda faz sentido? Porque aí você passa por um processo e a criança começa a observar que tem coisas que ela queria só naquele momento. Muitas vezes acontece isso, quando a gente vai pegar uma lista que tem 10, 15 itens, 2, 3, realmente você percebe, porque é reincidente. Um outro passeio ela volta a falar daquilo, sem saber, né, um tio, padrinha, madrinha, um amigo falando, ela falou sobre tal coisa, você vê que existe como a gente quer comprar algo, quer realizar alguma coisa, a gente fala com um e fala com o outro, você vê que é reincidente, mas às vezes chega no momento, muitas vezes a gente vê que muitos daqueles itens são descartados. E aí é interessante também elas começarem a perceber, e isso é uma coisa que pode ser feito com as crianças, da mesma forma como é feita essa pesquisa, que o Léo contou da pesquisa, quando você vai comprar uma coisa, existe uma coisa similar? Às vezes você está querendo daquele personagem, existe outro que poderia substituir, fazer a mesma função? Não, você quer mesmo aquele que tem aquele personagem, por que será que você quer isso? Onde é que você viu isso? Você viu isso na propaganda. Por que será que as pessoas colocam personagens na propaganda? E aí, se as crianças já forem um pouco maiores, já dá para fazer toda uma conversa sobre o que está por trás do marketing, o que está por trás, né, das propagandas, qual que é a ideia de colocar de repente um personagem numa maçã, de colocar um personagem num determinado produto para fazer com que ele venda mais. Será que quando vende aquele produto com aquele personagem, a empresa que faz esse filme, que é dona desse personagem, tem alguma participação? Então, as crianças, elas estão muito ligadas, elas são muito antenadas, elas têm capacidade de entendimento muito forte,
E é muito legal aproveitar essa oportunidade dos desejos, dessa oportunidade desse momento da vida onde elas estão abertas e estão querendo conhecer e estão querendo ter as coisas, da gente não bloquear isso, mas da gente direcionar, da gente aproveitar esses momentos para construir as habilidades que vão ajudar essa criança a realizar muito mais coisas na vida, a entender quem elas são, a perceber o que está por trás de uma coisa, porque às vezes a gente está querendo uma coisa e a gente nem sabe por que a gente está querendo. Então quando a gente entende, o problema não é querer, né? E o problema não é realizar, mas o problema é a gente às vezes entrar num turbilhão de consumo que não vai ser bom nem pra gente, nem pra nossa saúde às vezes, e nem pra sociedade, nem pro meio ambiente. Então é muito bacana ter essa oportunidade. E ter a tranquilidade que nem sempre é fácil, e não é mesmo. Vai ter hora, vai ter a birra, vai ter hora do choro, mas é uma construção. O que a gente experimentou e vê que o resultado vem. Exemplos, na hora de já maior, onde pode tomar certas decisões, quando chega o momento de gastar o dinheiro dela, do seu filho, vai pensar diferente. Não vai, né? Claro que do pai, da mãe é mais fácil gastar, mas chega o ponto que quando ela for botar o prato vai ser diferente, não vai pedir aquela água blá blá blá, vai pedir uma água mais baratinha. Então funciona, mas o processo realmente não é fácil, mas é muito educativo. Em muitos momentos, inclusive as crianças são capazes de até abrir mão e perceber objetos e presentes que elas têm, brinquedos que elas têm, que elas não estão usando, para que elas possam vender esse presente, vender esse brinquedo velho que ela não está usando e fazer o dinheiro para o novo. Isso é muito bacana também. E aí sempre que tem essas oportunidades, se pode conversar sobre a questão da doação, da oportunidade de pegar parte desse dinheiro que ela fez para o presente novo e também contribuir com alguém, outra criança que também não tem a oportunidade. Então dá para fazer muitas oportunidades de aprendizado sobre o dinheiro, sobre o uso do dinheiro, sobre como ter e como fazer esse dinheiro realizar objetivos e realizar sonhos de uma forma tranquila e num processo, não é de uma hora para outra. E experimentar a verdade, né, Carol? Porque quando você fala que não tem dinheiro, que é muito caro, você começa a entrar num lugar, num caminho que não tem muita sustentação. Então, se a criança ali, natural, que ela vai comprar, que ela está vendo propaganda, que ela está com os outros amiguinhos amiguinhos estão realizando, ganhando ou não. Então, ela vai entrar nesse processo. Construa com ela. Ótimo, vamos comprar? Então vamos começar desde já a economizar, desde já a repensar na hora que quando for deixar a luz acesa, desde já quando for querer repetir tal coisa. Começar de acordo com a sua realidade, claro, mas iniciar esse processo educacional dela e não cortar simplesmente, não tem dinheiro, não é caro, você já tem, porque se você olhar para você compra mesmo, às vezes sem ter dinheiro, mesmo sendo caro, e coisas que você já tem. E ela vê isso, né? Essa coisa do você já tem, eu acho que é bem bacana, porque a gente tem, inclusive no nosso material das escolas, várias atividades que a gente fala o que é um desejo e o que é uma necessidade. E as crianças começam a perceber, né, o que é um desejo e o que é uma necessidade. Só que a vida ela não é só feita para a gente realizar só as necessidades. É claro que a gente tem que priorizar o atendimento das necessidades, para que a gente não coloque em risco a nossa vida, mas os desejos eles são fundamentais. Inclusive a gente fala que é necessário realizar desejos. Então é importante a gente saber quais são os desejos que a gente quer realizar e às vezes é isso, é um desejo, não seria necessário, mas é o que eu quero, é o que eu gosto. O que eu vou estar abrindo mão para poder ter isso que eu quero e que eu gosto? Como é que eu vou realizar isso? Como é que eu vou fazer isso sem colocar em risco talvez outras coisas que a família precisa? Então isso é muito bacana, pensar sobre todo esse processo e não simplesmente bloquear o assunto. E quando você tiver a oportunidade de dar algum dinheirinho, ou talvez numa idade maior, ela recebe o dinheiro da mãe, do irmão, do pai, do tio, é um bom momento de você às vezes resgatar um desejo antigo, falar, lembra do que você estava com essa vontade de comprar isso aqui? Vamos pegar esse dinheiro aqui, R$1, R$2, se for maior, 5%, 10%, vamos separar, porque
Porque vai chegar o momento de você realizar aquilo. E você já está na construção, como a gente faz, como sua mãe faz, como seu pai faz. Recebo minha remuneração, meu salário, minha renda, separo porque eu quero viajar com a minha família, separo porque eu quero trocar a casa, comprar a roupinha dela. Então, isso no dia a dia vai construindo uma pessoa, um serzinho, um seu filho mais consciente do dinheiro que ele vai gerar e gastar, ganhar e investir. E com muito mais possibilidades de realização, que é isso que a gente quer. Preparar o seu filho, ajudar a criar esses processos, isso pode ajudar muito até a proteger essa criança de todos esses estímulos e questões que elas vão sofrer ao longo da vida, né? Não adianta a gente só querer regulamentar, acho que tudo isso é importante, mas elas vão estar sempre sendo influenciadas, a gente não tem como proteger. O que a gente pode é fortalecer essa criança, é mostrar, treinar o olhar dela. A compra de material escolar é um excelente momento para se mostrar a questão da utilidade das coisas, das diferenças de preço, fazer pesquisa. Então, quando pega a lista de material da escola, fazer o seu filho participar da pesquisa de preço, quanto é que custam os cadernos, quanto é que custam as borrachas, por que o caderno que tem o personagem tem um preço, por que o outro tem outro preço, tem o mesmo número de folhas, serve para a mesma coisa, se comprar um desse, quantos daquele pode comprar, o que eu poderia fazer diferente com esse dinheiro que eu vou estar colocando só num caderno, e aí decidir em conjunto se vai comprar todos os cadernos de personagem, ou se não, se eu vou abrir mão de algum caderno de personagem para poder ter outra coisa. É super bacana a oportunidade, é claro que é interessante fazer isso no momento onde você esteja com paciência, né, que você esteja disposto a participar do processo educativo, porque é realmente essa experiência. E quer viver um momento bacana, faça isso no meio do ano. Compra o material, inicie um processo de comprar material no meio do ano, onde não tem o entusiasmo do início das aulas, onde não tem um bombardeamento de propagandas de novos produtos. Agora, pega o mês de junho, julho, agosto já é, mas agosto dá. E vamos comprar o material do seu material do próximo ano? Que tipo de caderno? Você quer esse caderno aí do fulaninho? Ou não? Porque ele já está envolvido, ele está com uma outra cabeça e você vai vendo os resultados, vai vendo a reação dele ou dela diante dessa experiência. Vale a pena